Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E o Santos enfrenta o Cruzeiro em jogo que pode ser o último de Kleber Xavier como treinador do Santos. Pelo menos é o que nós imaginamos, né? E eu vou falar para você sobre a escalação montada pelo Kleber Xavier. Olha, mais uma vez o Kleber Xavier montando uma equipe que a gente olha no papel e diz, vai ser difícil ganhar essa partida. Bem, então vamos, como sempre, aqui direto às informações a respeito deste jogo. Esse jogo será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, é a última rodada do primeiro turno do campeonato. O Santos, que nesse momento é o 15º colocado do campeonato com 18 pontos. Ou seja, o Santos tem aí o mesmo número de jogos e o mesmo número de pontos, né? Então o aproveitamento do Santos não está legal neste campeonato. A boa notícia é que se o Santos vencer, ele pode ultrapassar o Grêmio e se tornar aí o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio hoje tem 20 pontos, porém o Grêmio também joga neste domingo. Se o Santos empatar, uma coisa é certa, o Santos já fica fora da zona de rebaixamento, pelo menos nesta rodada, até porque o Vasco tem 15 pontos, é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Ainda que o Vasco vença, não conseguiria alcançar o Santos com empate contra o Cruzeiro nesse jogo fora de casa. Agora, se o Santos perder, aí sim ele pode voltar à zona de rebaixamento, dependendo aí dos resultados, tanto do Vitória, que enfrenta o São Paulo no momento em que estou gravando, e do Vasco, que joga também neste domingo, tá? Então, é importante você saber que o Santos, se vencer, pode sair ali, se distanciar um pouco mais, né, da zona incômoda, mas um resultado negativo pode ser muito prejudicial ao Peixe. Já o Cruzeiro é o líder do campeonato com 37 pontos. O Flamengo está vencendo enquanto estou gravando o vídeo, então ele está sendo ultrapassado pelo Flamengo neste momento. Então, para o Cruzeiro, esse jogo também é muito importante. Inclusive, o Mineirão estará lotado para este jogo, mais de 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada, então será mais um jogo onde o Santos vai, em que a casa do time adversário estará completamente lotada. Então, obviamente que tem toda a questão do efeito Neymar e tudo mais, mas a torcida do Cruzeiro tem recentemente aí enchido praticamente todos os jogos aí no seu estádio. Então, o Santos vai enfrentar o Cruzeiro, que vem embalado no campeonato, né, vem como o líder aí do Campeonato Brasileiro, e além disso, enfrentando uma equipe aí com o estádio lotado, uma equipe que perdeu recentemente do Ceará, lá no Mineirão, mas é uma equipe que dá muito trabalho de vencer. Então o Santos vai ter que jogar lá com muita seriedade, com muita cautela e principalmente com um trabalho muito bem feito taticamente, né? Porém, não é isso que a gente vê na escalação montada pelo técnico Kleber Xavier. Você sabe muito bem que esse jogo é para ele meio que um ultimato, né? É um ultimato dizendo, olha, se você não vencer esse jogo, já era para você. Então o Kleber Xavier vai ter o seu trabalho, isso que eu não consigo entender dos diretores do Santos, né? Mas ele terá o seu trabalho avaliado em 90 minutos. Imagina só você avaliar o trabalho de um técnico em um jogo fora de casa contra o líder do campeonato em 90 minutos. Olha, eu que sou um dos maiores críticos do trabalho do cara, eu não consigo entender como o Santos aguarda o jogo contra o Cruzeiro, contra o líder do campeonato, para avaliar se o trabalho do técnico é bom ou não. A gente já tem visto ao longo do tempo que o trabalho dele tem sido horroroso. São escalações erradas, são mexidas erradas durante o jogo, são escolhas que fazem o técnico Kleber Xavier ser cada vez mais criticado pela torcida. Não só pela torcida, mas também pela opinião pública santista. Então, ele sabe da importância desse jogo, o técnico do Santos sabe que precisa vencer, sabe que uma vitória pode tirar o Santos dessa situação difícil e principalmente o cargo dele como técnico do Santos. E, inclusive, o mais cotado aí a assumir a vaga de treinador do Peixe é o Sampaoli. Todo mundo já está careca de saber, assim como o Sampaoli, né, que o Santos negocia com ele, porém a negociação é bem complexa, uma negociação muito difícil e que não avançou nas últimas horas, continua ainda em estágio inicial de conversas. Então ele sabe da sombra do Sampaoli, sabe também da importância dessa partida e eu espero que o Santos consiga vencer, mesmo com, mais uma vez, eu não entendendo a escalação do treinador. Eu vou explicar para você qual é essa escalação, mas antes, só para falar para você sobre 2 desfalques, tá? O Santos não terá disposição para essa partida. Mais uma vez aí o João Basso, que se machucou recentemente em um treinamento, então continua fora também para este jogo, e o William Arão, que desde que chegou no Santos, só fez 2 partidas e nenhuma delas como titular. Eu estou começando a cada vez mais me preocupar
com a contratação desse jogador, hein? Será que ele não tinha condições físicas? Será que o Santos não viu isso na hora de fazer a contratação? Não fez ali exames médicos? Poxa, como é que pode o Santos contratar um jogador a peso de ouro, tratá-lo como importante, e na hora do vamos ver, esse cara não consegue jogar? É muito triste essa situação do William Arão. Então vamos à escalação do Peixe? Bem, então o técnico do Santos montou o Santos com a seguinte equipe: Gabriel Brazão no gol. Aí uma novidade, hein? Mike vem como titular para essa partida na lateral direita. Gil e Luan Pérez farão ali a dupla de zaga, com o Souza sendo lateral esquerdo. Aí no meio vem a novidade também: Tomás Rincon, que estava suspenso no jogo contra o Juventude, volta como titular, como o primeiro volante. Bom Tempo segue ali como titular da equipe e Neymar fecha o meio de campo do Santos. Na ponta direita teremos o Roleza, Barreal na ponta esquerda e Tiquinho Soares fecha a equipe montada por Kleber Xavier. Olha, uma coisa me preocupa bastante. Eu não consigo entender o porquê que o técnico do Santos, o Kleber Xavier, ou como todo mundo conhece, né, o estagiário, eu não entendo o porquê que ele tem uma certa birra, ou parece que não gosta do futebol do Zé Rafael. Eu entendo que o Zé Rafael, depois da parada aí do Mundial de Clubes, ele não voltou tão bem como ele estava jogando antes do Mundial, né? Mas ainda assim, quando ele entrou no segundo tempo contra o Juventude, o Santos passou a ter mais controle de bola, né? Enquanto o Zé Rafael estava no banco, o Juventude estava tendo a bola, estava tendo muita posse de bola e cada vez mais essa posse de bola no campo de ataque deles, né, e no campo de defesa do Santos. O Zé Rafael entrou, melhorou a defesa do Santos, né, melhorou o meio de campo ali no setor defensivo e também melhorou o Santos nas estocadas, né? O Santos jogou no segundo tempo mais no contra-ataque. E o Zé Rafael é um cara que tem muita visão de jogo. É um cara que não prende a bola, né? A bola vem no pé dele, ele solta a bola com muita velocidade, com muita habilidade. E para esse jogo contra o Cruzeiro, eu entendo que o cenário ideal seria novamente jogar com o Zé Rafael na posição de primeiro volante. Imagina você com o Zé Rafael e Bom Tempo. Eu sei que o Bom Tempo ele não é o marcador ideal, mas eu sei também que o Bom Tempo ele fez mais desarmes na última partida e na penúltima partida do que o Schmidt, que tinha jogado como primeiro volante. Então eu não consigo entender o porquê não colocar o Zé Rafael ali como primeiro volante, o Bom Tempo jogando um pouco mais avançado, mas voltando para marcar ali do lado dele, e aí você teria uma dupla de volantes com muita qualidade no passe, com mais velocidade, uma dupla de volantes que poderia te ajudar muito no contra-ataque, até porque eu tenho certeza absoluta que o Santos não vai jogar atacando o Cruzeiro nessa partida. O Santos vai depender, sim, de contra-ataques. O Santos vai depender, sim, de puxadas ali dos jogadores do meio de campo, né, com toques rápidos, com muita habilidade, para conseguir fazer o Santos chegar no campo de defesa do adversário. Então, seria importante, na minha opinião, o Zé Rafael como titular e o Bom Tempo sendo ali a dupla de volantes com ele. Mas, novamente, não é o que o treinador do Santos faz. Outra coisa que me preocupa nesse jogo é o Gil como titular. É claro que o elenco do Santos não tem um zagueiro que é unanimidade, né? Aquele cara que a gente fala, pô, esse cara aqui tem que ser titular incontestável. Não há esse jogador. Mas eu acredito que para essa partida, por mais que o Gil seja mais experiente e tudo mais, o Cruzeiro é uma equipe de muita velocidade. E o Gil não tem velocidade alguma, a não ser que o Santos jogue muito recuado, a ponto de o Gil não ter que ficar correndo atrás de atacante. Mas se não for essa a ideia, olha, vai ser difícil ver o Gil ali jogando como zagueiro nessa partida. E eu espero, obviamente, estar enganado. E uma outra coisa que me preocupa também nessa equipe é o Tiquinho como titular, apesar dele ter ido bem até no primeiro tempo, né? Foi melhor do que o David, por exemplo. Mas, sendo bem sincero, olha, eu acho que poderia colocar ali o Neymar jogando como centroavante, e eu já disse isso mais de uma vez. Eu colocaria o Robinho Júnior para jogar como titular no time do Santos. Coloca o menino para jogar. O porquê não colocar o Santos para jogar, até mesmo num 4-4-2, deixa ali dois atacantes velozes, Barreal e o Robinho Júnior no ataque, joga com o Neymar e Roleza lado a lado no meio de campo. Para que sempre jogar no 4-3-3? O Santos sempre joga com dois pontas do lado. Sempre é a mesma coisa. O Santos nunca inova, nunca tem algo diferente. Parece que os treinadores do Santos olham para o Santos e já pensam o seguinte: 4-3-3 aí, coloca dois pontas, coloca um centroavante alto, coloca um centroavante ali parado entre os zagueiros. É isso que os caras pensam. Ninguém faz algo diferente. Por isso que o Santos é um time muito fácil de ser marcado. O Santos é um time muito previsível. Por quê? Porque todo jogo é o mesmo esquema tático. Todo jogo não tem novidade alguma. Até por isso que muitos falam sobre o nome de Sampaoli, né? Porque o Sampaoli foi um dos caras que
a cada jogo ele colocava uma equipe diferente. Era jogo com 3 zagueiros, depois era um jogo com 4 zagueiros, depois era jogo com 5 defensores. Era cada jogo uma equipe diferente. Então isso faz com que o treinador adversário tenha mais dificuldade para marcar a equipe, né, do Santos. E não é isso que acontece, porque o técnico do Santos é muito previsível, infelizmente. Então, na minha visão, eu colocaria o seguinte time, né? Eu colocaria ali pelo menos do meio de campo para frente. Zé Rafael, bom tempo. Neymar e Roleza jogando lado a lado, os dois ali no meio de campo. Os dois juntos são muito criativos. E aí colocaria Robinho Júnior e Barreal. Cadê o centroavante? Não precisa. O jogo de amanhã para o Santos vai ser um jogo de velocidade. O Santos precisa ter um ataque mais veloz para conseguir ali puxar os contra-ataques e colocar o Santos na vantagem nessa partida. Então, na minha opinião, eu colocaria essa equipe. Agora, eu quero saber de você. O que você acha? Qual é o time ideal para você? Escreve aí nos comentários. Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa partida. Se você quer que o Kleber Xavier seja demitido. Se você gostaria que o Santos colocasse aí o Zé Rafael para jogar como titular nessa partida, escreva aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal Mundo do Santos, se inscreva. Até peço perdão, não pude nos últimos 2 dias estar aqui presente, estava em viagem de trabalho, mas estou de volta aqui para trazer as novidades do Peixe para você. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Mundo do Santos, que quase todos os dias, praticamente todos aqui, né? Nós estamos no YouTube com muita notícia, informação e opinião do Peixe para você, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo também, deixe o seu hype. É muito importante para a gente aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta logo após a partida com a nossa análise do jogo Santos e Cruzeiro, Cruzeiro e Santos. Jogo esse que será às 18h30, tá? Jogo às 18h30, 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, né? Será transmitido pela Record, na TV aberta. Então, mais um jogo do Santos na TV aberta. O Santos, inclusive, que é o time com mais transmissões na TV aberta desde o começo do campeonato. Será também transmitido na Cazé TV e no Premier. Jogo às 18h30, tá bom? Estádio do Mineirão. Um abraço e amanhã estaremos de volta.